O que é inteligência artificial? Todo mundo sabe, não é verdade? Mas será que a gente sabe mesmo? Como usar? Quais são as vantagens? Quais são os perigos da inteligência artificial? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a inteligência artificial, mas também a gente vai traçar um paralelo com a inteligência espiritual. Ficou interessado? Então, abra sua mente, pega a vinheta e vem comigo. É lógico que você precisa entender um pouco melhor o que é inteligência espiritual. E não é algo difícil. A inteligência espiritual é a capacidade de todo ser humano interagir e questionar o sentido da vida, aplicando toda essa experiência para o seu dia a dia. Se você está em harmonia com a gratidão, com a humildade, com a empatia, propósito de vida, compaixão, intuição, certamente você está ligado com a inteligência espiritual. Mas na relação com a inteligência artificial, quem é o criador da máquina? Quem é a pessoa que cria? Quem é a pessoa que interage? Quem é a pessoa que liga o botãozinho do tá ligado e tá desligado? E na sua vida, quem é o co-criador dela? Quem é que define o que é da sua vida, o que vai acontecer, quais são os parâmetros que você usa para viver, para lidar com as outras pessoas, para crescimento pessoal? Provavelmente é a mesma pessoa que aperta o botãozinho da inteligência artificial na sua casa. Você. Mas agora que a gente está começando a fazer o paralelo entre a inteligência artificial e a inteligência espiritual, a gente também tem que lembrar que existem vários sentimentos, sensações envolvidas. Por exemplo, medo, insegurança, tranquilidade, sensação de poder ou impotência são alguns desses sentimentos que são envolvidos em qualquer uma dessas duas inteligências. Mas como assim, Ronaldo? Você lembra, se você tiver uma idade como a minha, de 40 e tantos anos, provavelmente você deve lembrar. No ano 2000 a gente teve o bug do milênio. E o que era isso? Era quando os computadores eles trocaram a data para 2000 e eles fizeram uma atualização. E antes dessa mudança, todo mundo ficou com medo que os computadores vão se destruir, nada vai funcionar. Aquela sensação de pânico, de medo aconteceu. Mas a gente tem que entender uma coisa. Quem é que domina a máquina? Quem é que domina a inteligência artificial? Provavelmente é a pessoa que aperta o botãozinho do computador aí, que acessa o aplicativo no seu computador ou no seu celular. Você. E quem é o co-criador da sua vida? Aquela pessoa que decide se está fazendo as coisas certas, se está indo para o propósito de vida ou não. Você. Então, você é a pessoa que é responsável para o andamento que vai ter a sua vida, a sua inteligência espiritual e também no caso da inteligência artificial. Mas, para tudo isso, existem sentimentos e sensações envolvidas. Medo, insegurança, tranquilidade, sensação de poder ou de impotência estão envolvidas em tudo isso. Outro exemplo é quando você muda de escola, muda de emprego, muda de cidade, quando você termina um relacionamento. Tudo isso traz uma sensação de apreensão, de medo, mas isso é normal. Todo medo do novo, do desconhecido é normal, é instintivo. Então, a gente não pode reprimir o medo, porque ele vem de dentro de nós. O que a gente tem que fazer é diferente, é entender esse medo, é interpretar esse medo, é trazer fatos para esse sentimento. Então, o medo é normal, essa sensação de medo é normal, mas isso não pode paralisar a gente, isso não pode fazer que a gente fique congelado e não vá para o novo, porque senão eu e você vamos ficar velho, vamos ficar obsoleto. E ninguém quer ficar obsoleto. Todo mundo quer fazer um upgrade. Ou você não quer fazer um upgrade do seu computador quando ele está ali precisando, falando, olha, eu preciso fazer uma atualização. É claro que você quer. Às vezes pode até dar medo. Pô, será que isso vai quebrar meu computador? Ou será que isso vai ter alguma coisa algum efeito negativo nos aplicativos do meu computador? Mas mesmo com essa sensação, você faz a atualização.
É essa a ideia, esse é o espírito da coisa. O medo vai vir, essa sensação vem, mas segue em frente, vai em frente, vamos lá e vamos ver o que vai acontecer e vamos lidar com a situação, porque senão você fica parado. Mas a gente tem na história alguns registros desse medo do novo. No passado, quando Galileu Galilei falou para a igreja e falou para o mundo que a Terra ela gira em torno do Sol, causou esse medo para a igreja. E aí ele teve que se retratar para a igreja falando assim, isso é mentira, porque ele foi reprimido. A mesma coisa aconteceu com René Descartes, que era filósofo, era matemático. Ele também teve que fugir porque as ideias dele não eram aceitas. Ele foi acusado de ser a favor de crenças que iam contra a religião. Então, ele teve que fugir para não morrer. E aí, ele saiu do país dele e foi para a Suécia, foi para Estocolmo, onde viveu o resto dos dias dele até a sua morte lá em Estocolmo. O que eu quero dizer mais uma vez é que o novo causa medo. E no passado era proibido ousar pensar ou seguir algo que não era imposto pela igreja ou pelo governo. Mas e hoje? Hoje é diferente tudo isso? Não, hoje não. A história se repete. Hoje as pessoas, a sociedade, até governos ainda usam esse mesmo mecanismo. Não é à toa que sempre há um preconceito sobre espiritualidade. E agora também nós vemos a repercussão, quase pânico, sobre a inteligência artificial. O medo, fake news, a desinformação são ferramentas usadas para tentar controlar, afastando a oportunidade do novo. É usado, está na nossa cara, isso está acontecendo, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo com muitas pessoas. Mas nós também fazemos isso. Nós, na nossa casa. Como? Nós usamos crenças negativas, nós usamos obstáculos, nós procrastinamos em relação a assuntos que são para o nosso crescimento, seja espiritual, seja intelectual. Mas como assim? Já percebeu que muitas vezes a gente coloca uma desculpa, um obstáculo para fazer uma atividade, para aprender algo novo, para meditar, para ler um livro sobre a própria espiritualidade em si? Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso. Isso eu vou deixar, eu vou fazer isso no final de semana. Aí passa final de semana e você não faz. A mesma coisa é em relação às novas tecnologias. Mas como é que a gente pode lidar com tudo isso? Qual é a melhor forma de a gente lidar com essa situação? Lutando contra o medo, contra os obstáculos, contra essas crenças negativas. Sim, as ferramentas, cara, é estudo, é conhecimento dos fatos, é sair atrás da informação, assim como no iluminismo. No iluminismo foi dada luz ao conhecimento e a gente deve fazer isso hoje. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas para te dar alguns insights, para te dar algumas ideias. Mas antes da pergunta, eu quero que você interaja um pouco com a inteligência artificial. Como? Se você está gostando desse vídeo, não passa à vontade não. Senta o dedo nesse like. Assim, o YouTube ele vai entender que você gostou desse vídeo também. Mas agora sim vem umas perguntas. Você sabe realmente o que é a inteligência artificial? Como que ela é usada? Aonde ela é usada? Você já usou? Quais são os contras dessa tecnologia? Já percebeu que são inúmeras perguntas que podem ser feitas e que todas elas precisam ter respostas, né? Mas quem pode dar essas respostas? Sou eu, é você, somos nós, seres humanos. A gente tem que estar no comando, a gente tem que estar ali à frente, dando essas respostas, vendo como você interage, apertando o botãozinho, eu vou usar ou não vou usar esse aplicativo, como usar tudo isso, saindo atrás de todas as informações necessárias. Dá trabalho? Pô, claro que dá. A mesma coisa é em relação à inteligência espiritual. Você tem que saber fazer as perguntas certas. Você tem que saber encontrar as informações corretas. E
A internet, ela tá cheia de informação. Ou você também vai dizer que a internet é ruim, que a internet é um mal? Depende como você usa a informação da internet. Na internet você pode encontrar informações muito ruins, coisas até criminosas, mas você também encontra coisas sobre o crescimento pessoal, o crescimento espiritual. É você que faz essas escolhas. Entende? É esse o mecanismo que você tem que entrar, de poder, de escolher, de avaliar, de fazer o filtro. O mundo está cheio de informações. É assim que a gente tem que lidar com as coisas. É assim que a gente tem que começar a lidar com a espiritualidade. É assim que a gente tem que lidar com a inteligência artificial. E eu não estou falando que quando a gente lida com espiritualidade tudo é bom. Claro que não, existem charlatões também. Mas você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber identificar também. Nem tudo da inteligência artificial é bom, mas você tem que saber lidar da melhor forma. Você tem que botar limites. Você tem que usar o seu bem, em prol das suas atividades. Dominar a inteligência artificial e não ser dominado por ela. Essa é a grande mágica de tudo isso. E a razão de eu fazer esse vídeo que faz uma relação, uma correlação entre inteligência artificial e a inteligência espiritual é porque todas elas podem trazer algum sentimento para você, mas é você que tem que lidar com elas, você que tem que tomar as rédeas. Por exemplo, na inteligência espiritual, você não tem que jogar o que acontece com você ao acaso. Toma as rédeas da sua vida. Faça você. Seja co-criador da sua vida. Estude, saia atrás do conhecimento, a informação está aí, a internet está aí, as pessoas estão aí, então saia atrás da informação. Não existe desculpa para isso. Você tem que colocar o dedo na ferida, olhar quais são os seus medos, o que você precisa melhorar. Dá medo? Claro que dá. Incomoda? Incomoda muito. Mas se você não fizer isso, ninguém vai fazer para você. Não vai cair do céu. A mesma coisa é com a inteligência artificial. Você pode ficar aí blasfemando, falando que é horrível, que é isso, que é aquilo, que nem um papagaio de pirata. Mas se você não tem informação, se você não sabe o que você está falando ao vento, sem nenhum fundamento, e não vai te trazer nada. Mas, se ao invés disso, você trabalhar, você estudar, você entender os mecanismos e como essa inteligência artificial vai te trazer alguma coisa de bom, se você fizer isso, talvez a sua vida melhore também. Talvez você pare de falar, pô, a minha profissão ela vai ser extinta por causa da inteligência artificial. Mas outras profissões estão sendo criadas, adaptações estão sendo criadas. O mundo muda. Como disse antes, não fica obsoleto. Você tem condições de mudança. Você tem condições, tem informações, está tudo aí. A gente não está mais na Idade Média. Então, não tem desculpa. É suar a camisa, é se esforçar, é sair atrás da informação, sim. Isso faz parte do autoconhecimento. E é um caminho que deve ser trilhado? Sim, deve ser trilhado para sua melhoria, para sua autoestima, para você se sentir melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor. É uma caminhada longa? É, mas ela vai te trazer muita coisa legal também. Então, para te ajudar nisso, eu estou colocando na descrição um vídeo bem interessante que vai te ajudar nessa caminhada. E eu espero que você goste. Muita paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.